30 de abril de 1945. As tropas soviéticas que invadem Berlim estão cada vez mais próximas do bunker de Adolf Hitler. No início da tarde, Hitler entrou em seu gabinete pessoal ao lado de Eva Braun, com quem havia se casado na madrugada do dia anterior. Esta é a última vez em que ele é visto com vida pelos seus assistentes. Algum tempo depois, um funcionário abre a porta do escritório e encontra Hitler e Eva Braun mortos em um sofá. Dessa forma, chegou ao fim a história de um dos maiores monstros da humanidade. Ou será que não? É exatamente esse mistério que iremos revelar aqui. Eu sou a Domino e você é muito bem-vindo ao canal Barril de Perguntas. Hoje quero voltar no tempo para falar de uma das mortes mais polêmicas da história, a morte de Adolf Hitler. Afinal, a história oficial conta que ele se suicidou no final da Segunda Guerra. Mas será que isso é realmente verdade? Então por que existem tantas histórias de que ele teria fugido da Alemanha? Qual seria a origem de todos esses boatos? Para você entender melhor, vamos para Berlim, em 1945. Quando os soldados soviéticos conquistaram o bunker de Hitler, a notícia da morte do líder nazista já havia sido espalhada, mas não havia sinal do seu corpo em lugar nenhum. Como Hitler sabia que seu cadáver seria uma espécie de troféu para os seus inimigos, ordenou que seu corpo e o de Eva Braun fossem carbonizados. Assim, os cadáveres foram levados para fora do bunker, encharcados em gasolina e queimados num buraco raso que foi cavado às pressas. E então, apenas os restos das arcadas dentárias de Hitler e Eva Braun foram encontrados no local onde os corpos foram queimados. Na época, os próprios oficiais soviéticos que participaram da invasão ao bunker confirmaram a alguns jornais que haviam encontrado os restos do ditador. O problema é que logo após o final da guerra, as agências de inteligência dos Estados Unidos e da Inglaterra começaram a receber relatos de pessoas que teriam avistado Hitler no Egito, na Irlanda ou até mesmo na capital americana, Washington. Aliás, o destino mais comum desses rumores era a América do Sul. Muita gente jura que Hitler teria escapado para a Argentina. Existe também a teoria que ele teria vivido na Colômbia durante os anos 50. Outro boato aponta que ele teria morrido em 1971, em algum lugar secreto entre a Argentina e o Chile, e que seu corpo estaria enterrado no Paraguai. Um livro lançado recentemente chegou a defender que Hitler morreu aqui no Brasil, mais precisamente no Mato Grosso. Então muitos boatos alegam que Hitler não morreu em 1945, mas existem outros rumores que seguem o caminho contrário e partem do princípio que Hitler realmente morreu no bunker. Nesse caso, o mistério seria qual foi o destino do seu corpo. Aliás, existe até mesmo uma teoria de que diz que os restos mortais de Hitler teria dado um início a uma disputa dentro do governo soviético, com o Ministério da Guerra e a agência de espionagem KGB brigando entre si para ver quem ficaria com isso. As diferentes histórias sobre o destino do corpo de Hitler e Eva Braun continuam se espalhando até 1970, data em que o diretor da KGB teria supostamente ordenado que os cadáveres fossem exumados e incinerados, e as cinzas jogadas em um rio. Mas os soviéticos não encontraram as arcadas dentárias de Hitler e Eva Braun. Então por que existem tantas dúvidas sobre a morte de Hitler? De onde surgiram essas histórias? Bom, logo após o final da Segunda Guerra na Europa, Stalin, o líder da União Soviética, informou aos líderes dos países aliados que Hitler poderia não ter morrido, mas sim escapado num submarino para a Argentina, Espanha ou Japão. Mas o que Stalin ganharia contando essa história? Segundo uma versão, Stalin espalhou o boato de que Hitler havia fugido e estava vivo para dizer que o perigo nazista ainda existia. Assim, a União Soviética ganhava uma desculpa para aumentar ainda mais sua potência militar na Europa pós-guerra, pois supostamente teria força para impedir um retorno de um terceiro Reich. Segundo outra versão, Stalin espalhou o boato da fuga de Hitler para difamar o ditador nazista como um covarde, um fujão que havia abandonado seu povo e sua pátria na hora mais necessária. E assim, Stalin enfraquecia a admiração que muitos alemães ainda sentiam por Hitler.
Vale lembrar também que o governo soviético muitas vezes não quis repassar informações confidenciais para outros países, especialmente para os Estados Unidos e o Reino Unido, o que aumentou ainda mais os rumores sobre o destino de Hitler. Mas se as motivações do Stalin ainda não foram totalmente esclarecidas, o mistério da morte de Hitler pode finalmente ter chegado ao fim. Em 2016 e 2017, pela primeira vez, cientistas internacionais tiveram livre acesso a documentos secretos soviéticos sobre a conquista do bunker, com relatórios e até depoimentos de soldados nazistas que viram os corpos de Hitler e Eva Braun sendo queimados. Eles também analisaram em laboratórios as arcadas dentárias e o fragmento de um crânio perfurado por uma bala. Reunindo todas essas informações e os resultados dos testes feitos em laboratório, foi comprovado que Hitler realmente se suicidou em seu bunker, por volta das 15 horas e 30 minutos do dia 30 de abril de 1945. Ele ingeriu uma cápsula de cianeto, veneno que interrompe o transporte de oxigênio para os tecidos, causando uma morte rápida. E depois disparou um tiro contra sua própria cabeça, com a bala entrando para o lado direito do crânio e saindo pelo lado esquerdo. Mas por que usar veneno em uma arma? Isso não seria um exagero? Bem, na época, tirar a própria vida usando veneno era considerado covardia pelo Código de Bravura Militar. Por isso, Hitler usou uma pistola para ser visto como um herói no ato de sacrifício pela honra do povo alemão. Já o veneno funcionou como uma garantia de que ele de fato iria morrer, mesmo se a bala não o matasse. Uma coisa interessante é que as cápsulas de cianeto foram preparadas por ordem de Heinrich Himmler, comandante-geral da SS, a tropa de elite de Hitler. Mas quando Hitler descobriu que Himmler estava secretamente negociando a rendição da Alemanha com os aliados, passou a desconfiar que o veneno não seria eficiente. Por isso, mandou que a substância fosse testada em sua cadela Blonde, que morreu na mesma hora. Hitler e todos no bunker ficaram arrasados com a morte dela, mas foi assim que o ditador nazista teve certeza de que a sua última decisão aconteceria de acordo com seus planos. Com isso, uma das maiores lendas urbanas do planeta parece que finalmente foi resolvida. Então, espectadores de programas sensacionalistas, Adolf Hitler não escapou do submarino para a Argentina, nem se escondeu nas montanhas espanholas e nem mora no lado escuro da Lua. Ele tirou sua própria vida pouco antes do fim da guerra, infelizmente escapando de ser condenado pelos seus inúmeros crimes. Mas se o mistério da morte de Hitler parece finalmente ter sido solucionado, o fantasma de suas ideias continua vivo até hoje nas palavras e ações de muitas pessoas. É por isso que precisamos continuar sempre lutando contra esse tipo de ideia. O vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Já vai deixando seu like se ainda não deixou no início do vídeo, tá? Compartilhe com aquele seu amigo que gosta de histórias e curiosidades. Também deixa aqui nos comentários o que achou desse vídeo e também sugestões para um próximo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.